Gênesis 13 agora, a partir do capítulo 5. No capítulo 4, fala que Abraão voltou ao início, lá ao lugar que ele criou um altar, onde o seu Deus maligno apareceu, falou com ele, fez a promessa. Ele faz um altar e começa a invocar esse Deus aqui pelo nome. E agora ele volta para lá, depois de ter saqueado o faraó do Egito, mentido e saído de lá com muitos pertences, né? É um safado. Agora ele vai de volta lá. E aí Ló, que era o seu sobrinho, que veio junto com Abraão, tinha ovelhas, rebanhos e tendas. Eles tinham muita propriedade, muita coisa, mas era muito mesmo. E a terra não era capaz de comportá-los, de maneira que eles pudessem morar juntos. Chegou um momento em que Ló e Abraão já não podiam mais morar juntos, porque era muita coisa que eles tinham, muito. Praticamente só fruto da roubalheira deles. E porque seus pertences eram grandes. E por isso eles não podiam morar juntos. E havia discussão entre os apacentadores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os canaanitas e os perizitas habitavam então na terra. Além do Ló e do Abraão, tinha os canaanitas que moravam aqui e os perizitas que moravam ali. Porque, na verdade, a terra era dos canaanitas, dos perizitas, dos jebusitas, dos filisteus, de todos os outros povos que já moravam antes, até mesmo de Abraão nascer. Já moravam ali. E Abraão disse para Ló: por favor, vamos consentir que não haja qualquer discussão entre você e eu, e entre meus pastores e os seus pastores, porque nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Não está a terra inteira diante de ti? Por favor, Ló, eu te dou a oportunidade de você escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim você vai decidir. Abraão falou isso porque Abraão tinha a promessa, tudo bem, que é desse cara aqui, do Deus deste mundo, mas é a promessa do maligno, né? Então ele tinha, era ele o herdeiro da promessa. Então ele poderia de tranquilidade falar para Ló escolher. Onde Ló fosse, ele poderia ficar e com certeza ele seria ajudado por esse cara aqui, não tem dúvida. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. E Ló viajou para o Oriente e eles se separaram um do outro. Mas não foi uma separação muito amigável, não. Com certeza o Ló saiu num prejuízo bem grande. Mais na frente você vai ver que o Ló nunca mais vai querer saber de Abraão. E depois que sai lá de Sodoma e Gomorra, ele vai para outro lugar e não volta mais para Abraão. Porque Abraão era bem safado mesmo, não vamos negar. Abraão habitou na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da planície. E acampou suas tendas em Sidom. Mas os homens de Sidom, que é Sodoma, né? Sodoma, eram maus, pecadores, excessivamente, diante de Deus, né? Diante desse cara aqui. Pensa, cara. Os caras eram maus diante desse cara aqui, diante dele, que é o pai dos maus, é o pai do maligno, é o maligno. Só que aí na Bíblia, o maligno, ele colocou desta maneira aqui para que você, na sua ignorância, ingenuidade, acredite que esses homens eram maus diante do Criador. Volto a dizer, o Criador nunca mais falou com ninguém. E se realmente os homens eram maus, eles teriam o seu tempo nesta terra. E não era o Criador que iria despejar um caldeirão de fogo e matar eles. O Criador não mata ninguém, meu amigo, minha amiga. O Criador verdadeiro dos céus e da terra, ele não mata ninguém, ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele, sim, todos que nascem nesta terra têm um tempo determinado, que só ele sabe. Só ele sabe qual vai ser o dia e hora que eu vou morrer. Só ele sabe qual vai ser o dia e hora que você vai morrer. Por isso que ninguém pode tirar a sua própria vida, se auto-assassinar, se cometer assassinato, né, ou se suicidar. Ninguém pode.
porque aí estará tirando do Criador esse direito. Só o Criador sabe. E todos nascem e têm um tempo para morrer. E nesse tempo, se você passar o seu tempo todo fazendo mal, meu amigo, o problema é seu, é todo seu. E é assim que o Criador via Sodoma e Gomorra. Eram homens maus, homens ruins? Eram, mas eles iam viver até o fim dos seus dias contados. Eles tinham os dias contados, sei lá, 10, 30, 50, 100 anos, e eles iriam viver, o Criador iria deixá-los viver e continuar no pecado até o fim, para que no dia do julgamento eles possam ser julgados. Mas este cara aqui não, este cara aqui já queria matá-los, porque ele é assassino. Ele é assassino, ele veio para matar, roubar e destruir. Então aqui, quando aparece esta passagem, não é diante do Criador que esses homens eram maus. Eles sim eram maus, mas o Criador deixou eles viver. Estava deixando. Assim como deixa você viver. Assim como deixa o político viver. Assim como deixa o ladrão viver. Assim como deixa o assassino viver. Assim como deixa o estuprador viver. O Criador não tira a vida de ninguém. Ele não manda ninguém matar ninguém. Ele dá o tempo. Para quê? Para que aquela pessoa, se um dia se arrepender de coração e entender a verdade, se arrepender, ele possa resgatar essa pessoa, mesmo tendo feito o que fez. É assim a justiça do Criador. É assim que o Criador age. Mesmo o pior político que possa existir no momento, pior político, e aquele que você tem mais raiva. Mas se um dia ele se arrepender de coração e entender o Criador, se arrepender e entender, ele tem uma chance. Sabia disso? Por mais que você fique com ódio agora, mas ele tem uma chance. É esse tempo que o Criador dá para todas as pessoas. Se chegar o teu tempo e você morrer no engano, na mentira, no pecado, aí já era. Não tem mais jeito. Não tem. O teu tempo foi dado. Você gastou ele como você quis. Assim, esses homens aqui, esses moradores de Sodoma e Gomorra eram maus, sim, mas não a ponto do Criador matá-los. Não é o Criador dos céus e da terra, o verdadeiro, que matou-os. Não foi ele. E você vai ver quem vai aparecer para Abraão mais na frente e vai até lá matá-los. E o Deus de Abraão, Deus de Abraão disse a Abraão, depois que Ló havia se separado dele: levanta teus olhos e olha do lugar de onde tu estás agora, direção ao norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Ele colocou Abraão lá no alto do monte, e daí falou assim para Abraão: levanta os teus olhos agora, olha para o sul, para o norte, para o leste e para o oeste. E eu, pois toda a terra que você vê, a ti eu a darei, e a tua descendência de geração em geração. Essa é a promessa que o Deus de Abraão, esse cara aqui, fez, depois que Ló foi embora. Levanta os teus olhos. Abraão já tinha se ajoelhado para ele, já tinha aceitado ele, meu amigo, minha amiga. Abraão já servia a ele. Quero fazer um parêntese. Ele levou Abraão lá para o alto do monte. Sim. E ofereceu mandou Abraão olhar para todos os lados. Aonde conseguisse enxergar era de Abraão. Seria de Abraão. E foi de Abraão, entre aspas. Mas tinha os povos ali morando. Abraão, sua descendência, tinha que matar os povos para poder ocupar a terra. Então, assim, não era bem dado isso, não foi bem dado. Foi, assim, uma coisa de engano. Mas, voltando, agora indo lá para frente, quando o verdadeiro Messias estava no deserto jejuando, 40 dias. Quem que apareceu? Esse mesmo cara aqui, Esse mesmo cara aqui aparece para o Messias. O Deus deste mundo. Esse daqui, que é o Deus de Abraão. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros. Esse cara aqui. Agora ele aparece para o Messias, lá no deserto. E ele leva o Salvador, o verdadeiro Salvador, mesmo que aí na sua Bíblia esteja escrito Jesus Cristo, Yeshua, Yahshua, e Jeová, enfim, não importa. São nomes pagãos.
O verdadeiro Salvador estava ali e ele leva o verdadeiro Salvador lá para o alto do monte. E lá no alto do monte ele fala assim, tá vendo todos esses reinos aqui? A mesma coisa que ele fez para Abraão, agora ele está fazendo para o Salvador. Está vendo todos esses montes, essas terras aqui, esses reinos? Todos. Tudo é meu. Tudo é meu. Me foi dado. Me foi dado. Eu roubei. Na verdade, o que ele queria dizer é que ele roubou. Foi dado a ele. E é dele. E é verdade. Tudo é dele. O Salvador não veio para buscar reino. Ele veio buscar você. Veio para salvar a tua vida. Tua alma. É isso que ele veio. Mas ali, o Salvador está no campo do maligno. E o maligno diz, olha, tudo é meu. Todos esses reinos aí, tá vendo? Tudo é meu. Mas eu dou a você. Eu te dou tudo isso. Eu dou a você. Só preciso que você, assim como Abraão fez, me adore, me sirva, se dedique a mim, me reverencie, tenha eu como teu Senhor. Se você fizer isso, não precisa nem você se ajoelhar, Salvador. Não precisa nem você se ajoelhar. Pode ser só um joelhinho no chão, só dar uma inclinadinha assim de leve e me adorar. Eu dou tudo isso aqui para você. Esqueça esse papo aí de salvar o homem, a mulher, a humanidade. Esses caras não merecem, são todos uns pecadores. Todos uns pecadores. Esqueça isso. Se adore, se prostre, que me adore, que eu vou dar todos os reinos para você. Essa mesma promessa que o maligno aqui fez para Abraão, e Abraão aceitou lá atrás, dobrou seus joelhos, adorou e invocou o seu nome, agora ele está oferecendo para o Salvador. Por quê? Porque se o Salvador aceitasse, já era. Já era. E não pense que teve só 3 tentações ao longo dos 40 dias. Não, todos os dias teve tentações, só que foi escrito essas 3. Mas todos os dias o tentador tentou o Salvador para que ele desistisse, para que ele errasse, para que ele mentisse. Uma palavrinha só que ele mentisse, pronto, ponto final. É por esse motivo que eu acredito no que ele diz aqui. Ele está dizendo aqui para os fariseus e os saduceus, os guardadores da Torá. Vocês nunca ouviram a voz do Pai. Nunca ouviram a voz do Pai. Vocês nunca viram a sua face. Nunca. Ninguém nunca subiu aos céus, nem Elias, nem Enoque. Vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade do vosso Pai, que é pecador, homicida, mentiroso desde o princípio, e a verdade nunca se firmou nele. Vocês são filhos do diabo. Então, por esse motivo que eu acredito no que o Salvador diz aqui, que Abraão, como pai dos fariseus, saduceus, judeus e todas as tribos, ele nunca viu a face do Pai. Ele nunca ouviu a voz do Pai verdadeiro. Ele nunca ninguém subiu aos céus. E ele adorou esse cara aqui. Se for ao contrário, o Messias está mentindo. E aí, esqueça. Isso aqui tudo já era. Mas o Messias não mentiu em nada. Nenhuma palavra saiu da boca dele e foi mentira. Por esse motivo que ele foi digno de morrer, ressuscitar e comprar para si todos, homens e mulheres de todas as nações, para si. Todos que ouvem a sua voz, obedecem a sua palavra e são selados pelo Espírito do Pai. Não é qualquer um, é quem é selado, quem é separado, quem sai do domínio desse cara aqui, é comprado, selado pelo Messias. E eu espero que você tenha ouvidos espirituais para ser selado. Tirar esta marca do maligno da sua vida e ser selado pelo Salvador verdadeiro. Vamos para outro vídeo? Se inscreva, deixa o like, faça um comentário.